O relógio marcava 5h47 da manhã, quando Beatriz acordou com o coração acelerado, como se algo a tivesse puxado de um sonho profundo. Lá fora, a cidade ainda bocejava sob o manto cinzento de uma madrugada chuvosa, mas dentro dela, um outro tipo de tempestade fervia em silêncio. Ela se levantou sem olhar para o lado. O outro lado da cama estava vazio há anos. Tomás, seu filho de 10 anos, dormia no quarto ao lado, respirando com a paz que só as crianças ainda são capazes de ter. Beatriz passou os dedos pelo próprio rosto diante do espelho. A mulher refletida ali não era mais a jovem de 22 anos que chorava sozinha no banheiro, segurando um teste de gravidez com as mãos trêmulas. Aquela menina morreu no dia em que Rafael sumiu sem dizer adeus. Rafael. O nome ainda tinha um gosto amargo na boca, como se cada letra carregasse um veneno antigo. Ele soube da gravidez. Ela lembrava bem do olhar dele, arregalado, quase com repulsa, e das palavras que lhe cortaram como vidro. Não posso, Bea. Eu não estou pronto. Isso vai arruinar minha vida. E então ele se foi. Sem mensagens, sem explicações. Como um ladrão que, além de levar o que não lhe pertencia, ainda deixava a porta escancarada para o vento entrar e destruir o resto. Mas ela sobreviveu. Terminou a faculdade trabalhando de dia e estudando à noite, enquanto o pequeno Tomás dormia em um berço improvisado no canto da sala. Chorou muitas vezes escondida no banheiro, sentiu raiva, desespero, medo, mas nunca desistiu. Agora, 10 anos depois, ela era diretora executiva de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Seus funcionários a respeitavam e temiam. Sabiam que por trás da beleza impecável e do sorriso contido havia uma força inabalável. Ela era firme, precisa, implacável dentro. Dentro ainda havia rachaduras que sangravam em silêncio. Naquela manhã específica, porém, algo estava prestes a mudar. Rafael enxugava a testa suada com as costas da mão enquanto esperava a entrevista. A vida não tinha sido generosa com ele nos últimos anos. Tentou empreender, faliu. Relacionamentos passageiros, empregos instáveis, a sensação constante de estar fora de lugar. Quando conseguiu uma vaga de analista na área de expansão de uma gigante da tecnologia, achou que finalmente as coisas estavam começando a dar certo. Mas quando entrou na sala de reunião para assinar os papéis finais do contrato, quase deixou a pasta cair das mãos. Lá, sentada diante dele, com a postura firme e o olhar cortante, estava Beatriz. Ele empalideceu. O ar sumiu dos pulmões. Sente-se, Sr. Montenegro, disse ela, sem demonstrar surpresa, como se já soubesse que ele viria. Sua voz era calma, porém afiada como uma lâmina. Rafael obedeceu em silêncio, engolindo em seco. Milhares de palavras formigavam dentro dele, mas nenhuma encontrava saída. Vejo que decidiu trabalhar, enfim. Ela continuou, folheando os papéis com desdém. Talvez seja um bom sinal. Beatriz, ele tentou. Aqui dentro sou Senhora Andrade. Ela levantou os olhos. Tá claro? Aquela mulher era uma fortaleza, muito diferente da garota que ele deixara aos prantos naquela noite em que fugiu de tudo. Mas seus olhos, os olhos ainda eram os mesmos. Feridos. Intensos. Rafael saiu da sala com as pernas bambas. Não sabia se tinha acabado de ser admitido ou condenado. Oh, mais tarde, Beatriz entrou no quarto do filho. Tomás lia um livro, seus olhos grandes e curiosos brilhando. Mamãe, ele disse, levantando o rosto. Você está bem? Ela hesitou. A semelhança dele com Rafael era impossível de ignorar. O mesmo queixo, o mesmo jeito de franzir a testa ao pensar. Beatriz respirou fundo e sorriu. Estou, meu amor, só cansada. Mas dentro dela algo tinha começado a ruir. O passado, que ela passara uma década construindo muros para conter, agora batia à porta. E vinha com nome, rosto e culpa. No dia seguinte, Rafael não conseguiu se concentrar. O ambiente da empresa era moderno, inovador, mas ele só conseguia pensar nela e no filho. Porque sim, ele sabia. Bastou ver a foto sobre a mesa no escritório dela, o menino com a mesma covinha no queixo que ele via no espelho toda manhã. É meu filho, pensou com um nó na garganta. Pela primeira vez em anos, o peso da sua covardia caiu com força sobre seus ombros. Ele havia fugido, abandonado não só uma mulher, mas uma vida. E agora, teria a chance de consertar? Mas consertar algo tão profundamente quebrado seria possível? Ele precisaria de coragem e paciência, e talvez um milagre. O silêncio da sala de reuniões parecia amplificar o som da respiração de Rafael. Cada passo pelo corredor da empresa soava como um eco do passado, como se ele estivesse andando por dentro de uma memória.
As paredes de vidro, os monitores de última geração, as vozes ao telefone, tudo ao redor era moderno, vivo, em movimento. Mas dentro dele tudo parava. Naquela tarde, Rafael cruzou o corredor do setor executivo e viu através de uma porta entreaberta Beatriz em uma videochamada. A maneira como ela articulava palavras com firmeza e inteligência o impressionou. Não era apenas uma mulher de sucesso, era uma líder nata. E mesmo assim, seus olhos ainda guardavam algo que ele conhecia bem, uma dor que ele mesmo plantara. Hum. Beatriz encerrou a reunião, respirando fundo antes de se levantar. Ela sabia que Rafael passara pela porta, sabia de cada passo que ele dava na empresa desde que fora contratado. Observava tudo de longe, com frieza calculada, mas na verdade por dentro era um caos. Ela odiava o que sentia, aquele misto de raiva, mágoa e curiosidade. Queria saber se ele sofrera, se perdera o sono, se pensava nela, se ao menos imaginava o quanto foi difícil criar um filho sozinha, equilibrar fraldas e planilhas, mamadeiras e provas da faculdade. Ela queria vingança, mas também queria paz, e as duas não podiam viver na mesma casa. Na cantina da empresa, Rafael tomava café quando ouviu uma voz. Montenegro, certo? Ele virou-se. Um homem alto, barba bem feita, terno elegante. Sim, sou novo por aqui. Sou Arthur Mello, vice-presidente de marketing. Estendeu a mão. E um dos melhores amigos da Beatriz. Rafael ficou em silêncio por um segundo, antes de apertar a mão do outro. Trabalhamos juntos há anos, continuou Arthur. Ela é brilhante e muito protetora com quem ama. A ênfase na última frase parecia proposital. Imagino que sim, Arthur inclinou a cabeça. Vai trabalhar com ela de perto? Aparentemente sim. Arthur sorriu com ironia. Então, um conselho. Não decepcione. Segunda chance não é algo que ela costuma dar. Rafael engoliu seco. Aquilo não era apenas um conselho, era um aviso. Naquela noite, Beatriz observava Tomás enquanto ele fazia a lição de casa. O menino era inteligente, perspicaz e curioso. Puxara muito dela, pensava. Mas às vezes ela o pegava olhando para as outras famílias na escola, perguntando por que ele não tinha pai. Ela sempre fora honesta. Seu pai foi embora quando soube que eu estava grávida. Tomás aceitava a resposta com maturidade surpreendente, mas Beatriz sabia que aquilo deixara marcas invisíveis. Naquela noite, porém, quando ela estava prestes a apagar a luz do quarto, ele perguntou: E se um dia ele voltasse? Você deixaria ele me ver? A pergunta atingiu Beatriz como um soco. Ela ficou parada por um momento. Não sei, filho. Sua voz saiu mais trêmula do que gostaria. Dependeria de muitas coisas. Ele assentiu em silêncio. Mas ela sabia que a pergunta não fora por acaso. Algo estava despertando. Na manhã seguinte, Beatriz chamou Rafael em sua sala. Ele entrou, mais calmo do que no primeiro encontro, mas o olhar dela continuava gelado. Senhor Montenegro, ela começou de pé, braços cruzados, pretendo ser objetiva. Por favor, ele disse, tentando manter a compostura. Sei que você já percebeu que Tomás é seu filho. O ar pareceu sumir da sala. Rafael confirmou com um leve aceno. E o que pretende fazer com essa informação? Ela disparou. Ele hesitou. Quero conhecê-lo, me aproximar, ter uma chance de, talvez, ser parte da vida dele. Ela riu com amargura. Parte da vida dele? Você abandonou a vida dele antes mesmo de ela começar. Rafael se levantou, a voz embargada. Eu sei. Eu fui um covarde, mas paguei um preço alto. A cada aniversário, a cada Natal, eu pensava em vocês. Eu era jovem, burro e assustado. Mas não sou mais aquele homem. Não? Ela caminhou em direção a ele. E o que exatamente você espera? Que eu te perdoe? Que Tomás te abrace de braços abertos? Eu não espero nada. Só quero tentar. Beatriz ficou em silêncio. Por um momento, sua máscara escorregou, revelando a mulher ferida por trás da chefe implacável. Você terá uma chance, Rafael, mas apenas uma. E qualquer erro, você desaparece para sempre da vida dele. Ele assentiu. Obrigado. Não me agradeça. Agradeça ao menino que não sabe quem você realmente foi. E quando ele saiu da sala, Beatriz fechou a porta com força e permitiu que as lágrimas que segurava há 10 anos finalmente caíssem. Mas não era só dor, era medo. Medo de que, ao abrir a porta para o passado, ela acabasse trancando o próprio coração. O sábado amanheceu nublado. A cidade parecia mais lenta, como se o tempo tivesse piedade dos que viviam com o coração apertado. Na casa de Beatriz, tudo estava em silêncio, exceto o som dos lápis de cor que Tomás usava para terminar um desenho na mesa da sala. Filho, disse ela, tentando soar casual, hoje vamos sair. Tem uma pessoa que quero que você conheça. Tomás ergueu os olhos, curioso. Quem?
Beatriz hesitou por meio segundo. Um amigo. Do passado. Ele quer conversar com você. Mas se não se sentir confortável, a gente vai embora, tudo bem? O menino assentiu, desconfiado. Asmeriftarag. O encontro foi marcado em um parque arborizado, longe da agitação da cidade. Rafael chegou cedo. Estava nervoso como nunca estivera em toda a sua vida. O ar parecia pesado, as mãos suadas. Tinha comprado um livro que descobriu ser o favorito de Tomás. Beatriz lhe entregara essa informação com frieza profissional, quem entrega um laudo. Quando os viu chegando, seu coração disparou. Tomás andava ao lado da mãe, com postura desconfiada, quase defensiva. Seus olhos analisavam o ambiente como um pequeno detetive. Beatriz caminhava com elegância e força, mas havia algo nos ombros dela que revelava tensão. Oi, disse Rafael, levantando-se com um sorriso contido. Tomás, certo? O menino assentiu, sem sorrir. Eu sou Rafael. Sei que você não me conhece, e entendo se quiser ir embora agora, mas eu só queria conversar. E se você deixar, gostaria de te dar isso. Estendeu o livro. Tomás pegou o presente com cuidado, como quem examina um objeto suspeito. Minha mãe disse que você foi embora quando ela ficou grávida. Rafael sentiu um frio subir pela espinha. O menino era direto, sem filtros. Uma qualidade que o deixava orgulhoso e envergonhado ao mesmo tempo. É verdade, respondeu ele. Eu cometi um erro enorme, e não tem desculpa que apague isso. Mas quero muito tentar conhecer você, só se você deixar. Tomás o encarou por alguns segundos. Depois olhou para a mãe, que nada disse. Qual o seu time de futebol? Perguntou de repente. Rafael sorriu, surpreso. Corinthians. Desde sempre. Tomás fez uma careta. Eu sou Palmeiras. Rafael riu com um alívio silencioso. Então a gente já começou com uma grande diferença. Mas prometo não discutir com você. Muito. O menino deu um meio sorriso, ainda testando o terreno. Beatriz permaneceu em silêncio, observando cada gesto, cada palavra. A tensão entre os dois adultos era quase palpável. Depois de quase uma hora de conversa sobre quadrinhos e videogames, Tomás estava mais à vontade. Rafael, por sua vez, mal acreditava no que estava vivendo. Cada gesto do menino parecia uma peça perdida do quebra-cabeça que ele havia ignorado por anos. O jeito como franzia a testa, como usava as mãos para explicar histórias. Era ele. Era seu filho. Na despedida, Tomás disse: Pode vir no próximo sábado também? Beatriz congelou. Rafael olhou para ela, em busca de aprovação. Ela respirou fundo, encarando o menino. Só se ele continuar se comportando, respondeu ela. E você também. Tomás riu. Rafael apenas agradeceu com os olhos. Naquela noite, Beatriz sentou-se sozinha no sofá. Em suas mãos, um porta-retrato de Tomás quando era bebê. Ela lembrava com clareza das noites em claro, das febres, das lágrimas escondidas no travesseiro. Lembrava do dia em que decidiu que ninguém mais faria seu filho chorar, nem mesmo o pai. Mas agora, ele estava de volta. E o pior, parecia sincero. Ela odiava a ideia de acreditar, porque se acreditasse, e ele errasse de novo. Ela não suportaria ver Tomás se despedaçar. Enquanto isso, Rafael caminhava pelas ruas do centro como se flutuasse. Pela primeira vez em anos, sentia que havia uma faísca de redenção. Mas ao chegar ao prédio onde morava, encontrou um envelope na porta. Dentro havia uma única folha com letras em caixa alta. Você não merece ele. Nem ela. Vai embora antes que seja tarde. Rafael olhou em volta, o coração acelerado. Alguém estava observando, e não queria vê-lo reconstruir nada. Ele apertou o papel nas mãos, olhando para o céu escuro. O passado cobrava caro, e ele estava apenas começando a pagar. No dia seguinte, Beatriz chegou cedo à empresa. O salto de seus sapatos ecoava pelos corredores como batidas de um relógio impaciente. Os funcionários já sabiam que, quando ela andava assim, era melhor não cruzar seu caminho. Mas o que ninguém sabia era que, por trás da postura impecável e da voz firme, havia um turbilhão prestes a explodir. No elevador, sozinha, ela fechou os olhos por um instante. Por que ele voltou justo agora? Porque está mexendo com tudo que eu construí com tanto sacrifício. Rafael, por outro lado, passou a noite em claro. O bilhete misterioso não saía da sua cabeça. Sentia que alguém observava seus passos, alguém que sabia demais. Mas quem? E por quê? Tentou trabalhar normalmente, mas não conseguiu deixar de pensar em Tomás. O menino tinha algo puro, direto, e o simples fato de ele ter pedido que voltasse no sábado foi como uma brisa num deserto de culpa. Ao passar pelo hall principal da empresa, viu um homem alto de cabelos grisalhos cumprimentando os seguranças. Era Eduardo,
diretor jurídico da companhia, e alguém de quem Beatriz sempre falava com extremo respeito. Havia rumores antigos de que ele fora muito mais do que apenas um colega. No almoço, Beatriz foi até a cafeteria do prédio, algo que raramente fazia. Ali, Rafael a viu. Decidiu se aproximar. Posso me sentar? Ela o olhou de cima a baixo, fria, mas permitiu com um gesto de cabeça. Obrigada por ontem, disse ele sincero. O tempo com o Tomás significou muito para mim. Para ele também. Por enquanto, retrucou seca. Mas eu vou te dizer uma coisa, Rafael. Se você quebrar o coração daquele menino, nem os melhores advogados do mundo vão te proteger de mim. Ele assentiu, sem coragem de responder. Estava prestes a falar algo mais quando Eduardo apareceu, sorridente. Bea, não te via aqui há semanas. Pensei que tivesse se esquecido dos mortais. Ela sorriu, um sorriso real. Hoje decidi ser gentil com os humanos. Eduardo, esse é Rafael. Rafael, Eduardo. Os dois homens se cumprimentaram com um aperto de mão firme demais para ser só cordial. Rafael é novo na empresa. Está no setor de inovação, disse Beatriz. Inovação? Que curioso, comentou Eduardo, analisando Rafael. A vida também inova, não é? Sempre nos surpreende com retornos inesperados. Havia veneno no tom. Rafael sentiu. E Beatriz também. Naquela noite, Beatriz revisava relatórios em casa quando Tomás entrou no escritório com um envelope marrom. Mãe, deixaram isso com o porteiro. Ela franziu a testa e abriu o envelope. Dentro havia cópias de fotos antigas, dela e Rafael juntos, ainda adolescentes. Algumas íntimas. Muito íntimas. Junto um bilhete. Você construiu um mundo perfeito, mas não esqueça, ele nasceu da sujeira. Beatriz ficou pálida. Tomás se aproximou, preocupado. Mãe, tá tudo bem? Ela rapidamente escondeu o conteúdo, forçando um sorriso. Só documentos antigos, filho. Vai dormir, está tarde. Mas por dentro o pânico voltava a tomar conta. Alguém queria destruí-la, e estava começando pelos fantasmas que ela lutou tanto para enterrar. Enquanto isso, Rafael observava fotos antigas em seu computador, uma pasta que nunca teve coragem de apagar. Parou em uma imagem específica. Beatriz grávida, sozinha, sentada em um banco de praça. Ele atirou de longe, escondido, semanas antes de desaparecer. Lágrimas lhe escaparam. Eu fui um covarde, sussurrou. E naquele momento seu celular vibrou. Era uma mensagem anônima. Você não tem ideia de com quem está mexendo. Saia enquanto pode. Mas Rafael não ia sair. Não agora. Pela primeira vez na vida ele tinha algo a perder. E alguém para proteger. Mesmo que isso significasse enfrentar um inimigo oculto ou reviver os piores dias do seu passado. O bilhete anônimo pesava na mente de Rafael como uma âncora. Pela manhã, antes mesmo do café, ele releu a mensagem inúmeras vezes, tentando reconhecer o número, o tom, qualquer pista. Mas havia apenas silêncio. E um pressentimento sufocante de que aquilo era só o começo. Determinou-se a não falar nada com Beatriz. Ainda. Sabia que se mostrasse o bilhete, ela poderia se afastar mais. Precisava entender o que estava acontecendo antes de qualquer passo. Beatriz, por sua vez, passara a noite em claro, deitada ao lado das fotografias do passado, sentindo as paredes do presente se estreitarem. As imagens não eram apenas íntimas, eram perigosas. Na posição que ocupava, bastava um escândalo mal interpretado para ruir sua reputação. E mais do que isso, ela temia por Tomás. Havia um nome que lhe surgia repetidamente na cabeça: Eduardo. Ela sabia o quanto ele a admirava, ou talvez o quanto a desejava. Desde o início havia um tipo de dependência emocional mascarada por conselhos e favores. Nos últimos meses, essa ligação esfriara, e estranhamente os problemas haviam começado a surgir. Ela hesitou, mas decidiu. Teria que descobrir se Eduardo estava envolvido. No fim da tarde, após uma longa reunião com os acionistas, Beatriz chamou Eduardo à sua sala. Precisamos conversar, disse em tom neutro, mas firme. Ele entrou com um sorriso ensaiado. Claro, sobre o quê? Sobre os últimos acontecimentos. Tenho recebido mensagens estranhas. Alguém deixou fotografias antigas minhas na portaria do meu prédio. Só você, entre os atuais colegas da empresa, sabia da minha história com o Rafael. Eduardo manteve o rosto sereno, mas os olhos endureceram. Está me acusando, Beatriz? Estou perguntando. Eu te respeitei durante todos esses anos. Nunca cruzei a linha, mesmo quando tudo em mim gritava para fazê-lo. E agora? Insinua que sou um chantagista? Eu não disse isso. Mas se for você, quero que saiba, não me intimido. Eduardo se levantou lentamente. Você mudou, Beatriz, e nem sempre para melhor. Ela não respondeu.
Apenas o observou sair da sala, um leve tremor nos lábios que logo reprimiu. Na saída do prédio, Na saída do prédio, Rafael viu Beatriz entrar no carro com os olhos baixos, claramente abalada. Tomou coragem e mandou uma mensagem. Posso ver você hoje? Só conversar. Ela respondeu com uma única palavra. Hoje, 21 horas. Mas não espere desculpas. O encontro foi em um café discreto na Zona Sul, onde ninguém da empresa costumava ir. Beatriz chegou pontualmente. Rafael já a esperava. Ela sentou-se sem sorrir. Por que está aqui, Rafael? O que quer de verdade? Quero tentar consertar o que quebrei, mesmo que não seja possível. Ela respirou fundo, cruzando os braços. Quando eu descobri que estava grávida, achei que você fosse diferente, que fosse assumir. Mas você fugiu, sem uma carta, sem uma palavra. Eu era um garoto apavorado, com um pai abusivo e uma mãe ausente. Eu achei que se sumisse te protegeria de mim. Ela riu com amargura. Você acha que sumir é proteger alguém? Sabe o que é dormir todas as noites com medo de não dar conta? Sabe o que é ver o seu filho perguntar quem é o pai e inventar histórias porque a verdade dói demais? Não sei, mas quero aprender. Quero estar presente agora. Se me deixar. Ela desviou o olhar por alguns segundos. Não estou dizendo que vai ser fácil, nem rápido, mas Tomás, ele é a única coisa que me manteve viva. Se você fizer mal a ele, eu acabo com você. Literalmente. Rafael assentiu. Em seus olhos havia um brilho novo, de responsabilidade. Naquela noite após o encontro, Beatriz recebeu mais uma mensagem. Um número diferente, uma foto, ela e Rafael no café, tirada pela janela. Junto à frase: Você escolheu confiar de novo. Paciência, vai pagar o preço. Ela se levantou assustada e correu até o quarto de Tomás. Ele dormia tranquilo. Beatriz acariciou os cabelos do filho e, com lágrimas nos olhos, murmurou: Ninguém vai te tirar de mim. Nunca. Mas uma sombra crescia em volta dela. Alguém observava. Alguém sabia mais do que deveria, e estava cada vez mais perto. Beatriz não dormiu naquela noite. O bilhete, a fotografia tirada às escondidas, a ameaça velada, tudo dançava em sua mente como um pesadelo do qual não podia acordar. Na tela do celular, a imagem dela com Rafael no café ainda estava lá. Uma prova de que alguém o seguia, alguém próximo, alguém que sabia a mais do que devia. Ela olhou pela janela do apartamento, como se as ruas pudessem revelar um rosto, um vulto, uma resposta. Tomás ainda dormia com os braços enlaçados ao travesseiro favorito. Ela se debruçou sobre ele, beijou-lhe a testa e sussurrou: A mamãe vai proteger você, não importa quem esteja tentando nos ferir. Na manhã seguinte, Beatriz chegou ao trabalho com os olhos cansados, mas com uma determinação nova. Chamou Rafael à sua sala antes do expediente começar. Temos um problema, grave, disse ela, trancando a porta discretamente. Rafael sentou-se, desconfiado. Recebi mais uma mensagem, uma foto nossa, ontem à noite. Alguém está nos seguindo. Alguém sabe de tudo. Ele franziu a testa, a expressão tensa. Acha que é o mesmo que mandou o bilhete para mim? Ela assentiu. Não tenho dúvidas. E tenho uma suspeita, mas nada concreto. Eduardo? Perguntou ele direto. Ela hesitou. Queria negar, mas algo nela dizia que era possível. Talvez. Ele se ofendeu quando o confrontei, mas pode ser outro também. Temos que ter cuidado. Com tudo, até com o que dizemos aqui. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, depois encarou-a com firmeza. Se for para proteger você e o Tomás, eu faço o que for preciso. Ela olhou nos olhos dele e pela primeira vez sentiu algo diferente. Não era raiva, nem dor, nem ressentimento. Era medo. Mas não dele, e sim do que poderia acontecer se ele estivesse mesmo mudando, se fosse tarde demais. Enquanto isso, Eduardo observava da janela de sua sala o movimento do andar executivo. Sabia que havia sido notado, que Beatriz estava desconfiada. Mas ele não se importava. Há anos esperava o momento em que ela finalmente abriria os olhos. Para ele. E agora ela o ignorava. Troçava da confiança que ele depositara nela. Se não é minha, também não será dele, pensou apertando a caneta entre os dedos. Pegou o celular, digitou uma mensagem enigmática e a enviou para um contato salvo apenas como C. Hora de acelerar. Ele está se aproximando demais do menino. Use o plano B. Ao fim do expediente, Beatriz saiu discretamente pela garagem dos fundos. Mas já era tarde. Havia um carro preto estacionado do outro lado da rua, vidros escurecidos. Imóvel. Ela tentou ignorar. Mas ao chegar ao condomínio, o porteiro abordou com um envelope. Deixaram isso para a senhora, ontem à noite. Disseram que era urgente.
Beatriz subiu correndo ao apartamento e abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia três coisas: uma foto de Tomás no colégio tirada com lente de zoom, uma cópia do histórico escolar dele, um bilhete escrito à mão: Você está exposta. O que começa com mentiras, termina com perda. Ela caiu no sofá, sem ar. Seu coração batia como se fosse explodir. Sentiu-se observada dentro da própria casa. Frágil. Sozinha. Pegou o telefone e ligou para Rafael. Preciso que venha agora. Não importa o horário. É o Tomás. Eles estão atrás dele. Rafael chegou em 20 minutos. Não fez perguntas. Pegou o envelope, analisou o conteúdo com olhos frios de quem já conheceu o lado mais cruel da vida. Isso não é mais só ameaça. É um aviso. Estão perto demais. Eles sabem tudo, Rafael. Até onde meu filho estuda. Nosso filho, corrigiu ele baixinho, mas firme. Beatriz não reagiu. Eu vou descobrir quem está por trás disso, Bea. Nem que eu tenha que me sujar de novo. Por vocês dois, eu vou até o fim. E se já for tarde? Perguntou ela com lágrimas nos olhos. Então a gente corre, mas juntos, como família. Ela queria acreditar, queria se entregar àquela ideia reconfortante, mas algo dentro dela ainda resistia. Não era fácil esquecer, nem perdoar. Mais tarde naquela noite, no mesmo carro preto da rua, um homem mascarado observava o prédio com binóculos. Ao lado dele, no banco do passageiro, uma pasta com o nome da Beatriz estampado em dourado. Ele pegou o celular e mandou uma mensagem. O alvo está pronto. Instruções? A resposta veio segundos depois. Espere o evento de quinta. Vamos derrubá-la publicamente e ele vai pagar. O jogo agora estava em movimento. Mas as peças não eram mais só Beatriz e Rafael. Era também um menino. E com ele, a última chance de redenção ou destruição. O grande evento da empresa chegou como uma tempestade anunciada. Era uma quinta-feira nublada, pesada, com aquele ar que pressagia tragédias. O auditório do prédio sede, decorado com luxo e ostentação, estava lotado de jornalistas, executivos e investidores. Beatriz seria a anfitriã da noite, apresentaria um novo projeto de expansão internacional, o mais ambicioso da companhia nos últimos anos. Ela usava um vestido vermelho escuro, imponente, maquiagem sóbria, olhos afiados, mas por dentro a insegurança a corroía. Antes de subir ao palco, recebeu uma mensagem de número desconhecido. Prepare-se para perder tudo o que construiu. Em breve todos saberão quem você realmente é. Ela fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e guardou o celular. Rafael também estava no evento. Disfarçado de funcionário comum, observava tudo, desde a chegada de Eduardo até os convidados anônimos que circulavam com crachás falsos. Algo estava prestes a acontecer, e ele sentia isso no estômago. Quando Beatriz subiu ao palco, o público se calou. A apresentação começou. Ela falava com firmeza, com a autoridade de quem venceu o mundo sozinha. Mas no terceiro slide do telão, algo aconteceu. A imagem sumiu. A tela ficou preta por 2 segundos. E então, fotos pessoais começaram a aparecer. Fotos dela grávida, sozinha, em hospitais, chorando. Depois, imagens do menino crescendo, Tomás com legendas cruéis. Ela escondeu a verdade. Enganou a todos. Manteve um filho em segredo para escalar ao topo. O público murmurava. Jornalistas sacavam celulares, executivos trocavam olhares. O caos se instalava. Beatriz ficou paralisada. O microfone caiu de sua mão. O mundo ao seu redor desabava. Nos bastidores, Rafael correu até a sala de controle. Um técnico visivelmente nervoso, tentava restaurar o sistema, mas a sabotagem era sofisticada. O ataque havia sido planejado com precisão cirúrgica. Quem teve acesso a esse sistema nas últimas 48 horas? Gritou Rafael. Só 4 pessoas da TI e Eduardo Martins. Rafael gelou. Bom. Eduardo de longe observava tudo com um sorriso discreto. Ele sequer se mexeu. Parecia absorver o colapso como quem saboreia um vinho raro. Mas o que ele não esperava era o que veio depois. Beatriz, mesmo em choque, voltou a pegar o microfone. Sim, é verdade. Eu fui abandonada grávida. Criei meu filho sozinha. Trabalhei dobrado, triplicado enquanto era julgada, ignorada, descartada. E agora querem usar isso para me destruir? Ela olhou diretamente para a plateia. Isso não é um escândalo, é a minha história. E não vou mais escondê-la. O auditório ficou em silêncio. Mas nas redes sociais, o vídeo da sabotagem já circulava. E junto com ele, a força das palavras de Beatriz. Alguns se indignavam, outros aplaudiam. A divisão começava a se traçar. Naquela mesma noite, Beatriz chegou em casa e encontrou o quarto de Tomás revirado.
O menino, porém, não estava lá. No chão havia um papel rabiscado à mão. Você não quis me ouvir. Agora vai me escutar do jeito mais difícil. O celular de Beatriz vibrou. Uma foto de Tomás amarrado a uma cadeira em algum lugar desconhecido. O pesadelo se tornara real. Não, sussurrou ela, caindo de joelhos. Não, meu filho. Não ele. Ela ligou para Rafael, desesperada. Ele atendeu antes do primeiro toque terminar. Levaram o Tomás, disse ela com a voz trêmula. Levaram o nosso filho. Do outro lado da linha, Rafael parou por um segundo, e então com uma frieza que fazia tremer o coração. Eu sei quem foi. E sei onde ele está. O relógio marcava 3h42 da madrugada, quando Rafael estacionou o carro em frente a um galpão abandonado na zona industrial da cidade. A chuva caía como navalhas, afundando os pneus na lama e ensopando o para-brisa. Beatriz estava ao seu lado, trêmula, segurando o casaco com força, os olhos secos, secos demais para quem estava em pedaços. Você tem certeza de que ele está aqui? Sussurrou ela. Absoluta. Eduardo comprou esse lugar há 3 anos, Mike, em nome de uma empresa de fachada. E não era para logística. Beatriz assentiu. O nome de Eduardo queimava em sua garganta como veneno. Agora tudo fazia sentido. Os olhares, os sorrisos falsos, os sussurros nos corredores. Ele nunca perdoara por tê-lo superado, e agora havia atingido o único ponto vulnerável: seu filho. Eles entraram no galpão silenciosamente. Rafael havia trazido uma arma, coisa que Beatriz odiava, mas que naquele momento não discutiu. Ele guiava com precisão, como se já tivesse invadido lugares assim antes. As luzes estavam apagadas, mas no fundo do armazém havia uma fresta de luz sob uma porta de aço. De dentro, vozes abafadas. Fique atrás de mim, ordenou Rafael. Ele abriu a porta com um empurrão brusco, apontando a arma. 3 homens estavam lá dentro. Um deles segurando o celular, transmitia ao vivo para alguma plataforma desconhecida. Outro, encapuzado, segurava uma faca próxima ao rosto de Tomás, amarrado em uma cadeira de metal. Eduardo estava ali, sentado calmamente em um canto, com um copo de uísque na mão. Que surpresa, disse ele, sorrindo. A mamãe e o papai vieram resgatar o filhinho pródigo. Solta ele agora, gritou Beatriz, avançando. Um passo e ele se corta, disse o encapuzado, pressionando a faca contra a bochecha de Tomás. O menino estava pálido, mas consciente. Ao ver a mãe, uma lágrima solitária escorreu de seu olho. Você enlouqueceu, Eduardo, gritou Rafael. Isso vai acabar mal para você. Não mais do que acabou para mim, retrucou ele, se levantando. Você quer saber o que é ser invisível? Assistir a mulher que você amava crescer, brilhar enquanto todos te esquecem? Ser rebaixado a um número, a um erro? Ela destruiu tudo. Beatriz ficou em silêncio por um segundo. O olhar que lançou a Eduardo era de pura dor. Você se destruiu, Eduardo. Eu só segui em frente. No instante, Rafael disparou, não contra Eduardo, mas contra a lâmpada acima da cabeça dos homens. A sala mergulhou na escuridão. Em segundos, gritos, movimentações, confusão. Beatriz correu até o filho. Os braços trêmulos libertaram os pulsos dele das amarras. Rafael lutava com 2 dos sequestradores no escuro, enquanto Eduardo tentava fugir pela saída lateral. Mas Beatriz o viu e correu atrás. Na chuva, fora do galpão, Eduardo tropeçava, cambaleando com o peso do próprio ódio. Beatriz o alcançou e o empurrou contra a parede do prédio vizinho. Você queria destruir minha vida, gritou ela. Você sequestrou uma criança, seu monstro! Ele também é meu filho, gritou Eduardo, pela primeira vez revelando a verdade. Você me escondeu isso, nunca me deu chance de saber. Beatriz congelou. Você sabia? Sempre desconfiei. Depois que li aquela ficha médica que você esqueceu no escritório, tive certeza. Mas quando tentei falar com você, você já me odiava demais. Então eu destruí tudo. As luzes vermelhas da polícia iluminavam a rua. Alguém havia chamado. Sirenes. Rafael apareceu ensanguentado, puxando Tomás pela mão. Os policiais gritaram ordens. Eduardo ergueu as mãos em desespero. Eu só queria que ela sentisse o que eu senti. Horas depois, Beatriz e Rafael estavam no hospital. Tomás, salvo, dormia sob observação. Você está bem? Perguntou Rafael, sentando ao lado dela. Não sei, sussurrou ela. Uma parte de mim queria que Eduardo apodrecesse na cadeia. A outra só sente pena. E você? Ela o olhou nos olhos. Havia anos de dor ali, mas também havia algo novo. Um início. Ainda não sei se consigo te perdoar, Rafael. Mas quando vi você lutando por nosso filho, eu vi quem você poderia ter sido. Quem talvez ainda pode ser. Ele segurou a mão dela sem forçar nada.
apenas ficou ali. Eu vou provar isso, nem que leve o resto da vida. O julgamento de Eduardo começou 3 meses depois do sequestro. A mídia explodiu com o caso, transformando Beatriz e Rafael em alvos de manchetes sensacionalistas. A executiva poderosa, o pai ausente que reapareceu, o rival que enlouqueceu. Mas nada disso importava para ela, só uma coisa importava: Tomás. A criança, embora fisicamente ilesa, havia mudado. Dormia mal, falava pouco, às vezes olhava para a porta como se esperasse que alguém a invadisse. Às vezes perguntava: Mamãe? O tio Eduardo era meu tio de verdade? Beatriz sempre respondia com cuidado. Ele foi um homem que se perdeu. Mas você está seguro agora. Rafael se recusou a desaparecer novamente. Comprou um apartamento modesto perto da escola de Tomás. Fez terapia. Parou de beber. Passava os fins de semana com o filho, e embora o início fosse difícil, com silêncios e distâncias desconfortáveis, aos poucos surgiam rachaduras no muro entre eles. Certa vez, Tomás estava desenhando no chão da sala. Rafael se abaixou. O que você está desenhando? Um foguete, e um pai dentro, indo para o espaço com o filho. Posso entrar no foguete também? Tomás olhou para ele. Depois, estendeu um lápis azul. Pode ser o copiloto. Foi a primeira vez que Rafael chorou na frente do filho. Na empresa, Beatriz se via mais só do que nunca. Mesmo rodeada de funcionários, era como se cada sala ecoasse com o peso de suas escolhas. Havia momentos em que pensava em desistir, jogar tudo para o alto, fugir com o filho para algum lugar onde ninguém soubesse seus nomes. Mas ela ficava, todos os dias, porque agora ela sabia, fugir não curava cicatrizes. Enfrentar, sim. Certa tarde chuvosa, Beatriz foi ao parque buscar Tomás. Era Rafael quem sempre fazia isso, mas aquele dia ela quis ir. Encontrou-os no banco, rindo. Ao vê-la, o menino correu. Mamãe, a gente viu dois passarinhos brigando e depois se beijando. Eles eram tipo você e o papai. Beatriz e Rafael se entreolharam. Ela sorriu, um sorriso sem amargura, sem ironia. É, às vezes os passarinhos brigam, mas isso não quer dizer que pararam de voar juntos. Rafael se levantou, olhou-a com cuidado. Queria dizer algo, mas conteve-se. Você vai jantar com a gente hoje? Perguntou ele, quase sem fôlego. Ela hesitou. Não por orgulho, mas por medo. Porque parte dela queria. Porque outra parte ainda sangrava. Só se eu puder escolher o restaurante. Tomás vibrou, pulando de alegria. Pizza, com borda de queijo! Naquela noite riram, conversaram. Beatriz observou Rafael com o filho e viu nele o homem que sempre esperou. Não perfeito, mas presente. Não herói, mas humano. Antes de dormir, ele acompanhou até o carro. Eu não vou te pedir nada. Só quero que você saiba, eu sei que nunca vou apagar o que fiz. Mas se você me deixar, quero construir algo novo. Com você. Com o Tomás. Ela respirou fundo, o coração acelerado, os olhos úmidos. Eu ainda não sei se confio em você, Rafael. Eu sei. Por isso não vou embora. Pode me testar todos os dias. Ela segurou a mão dele. Por um segundo apenas. Veremos. Na manhã seguinte, uma carta anônima chegou à sede da empresa. Era curta e devastadora. O pesadelo ainda não acabou. Você destruiu a vida de um homem. Agora vai pagar com as suas. Beatriz sentiu o sangue congelar. Eduardo estava preso, mas o jogo ainda não tinha acabado. Beatriz olhava fixamente para o bilhete anônimo. O papel tremia entre seus dedos, mas seu rosto permanecia imóvel. Não era mais a jovem vulnerável de 10 anos atrás. Agora, mesmo com o medo latejando no peito, ela era aço por fora. Ligou imediatamente para a polícia. Rafael chegou minutos depois, como se tivesse pressentido algo. O que aconteceu? Ela apenas lhe entregou o bilhete. Ele leu, cerrou os punhos e encarou-a com um olhar sério. Isso não acaba, não é? Não enquanto o passado estiver vivo em algum lugar, respondeu ela com amargura. E parece que ainda está. Ixi, nos dias que seguiram, a segurança foi reforçada. Tomás era escoltado da escola para casa. Beatriz passou a dormir com a porta do quarto trancada e o telefone ao lado da cama. Rafael se ofereceu para ficar com eles por um tempo. Ela recusou, mas aceitou sua presença constante nos arredores. A investigação policial revelou algo perturbador. Eduardo, mesmo preso, ainda influenciava ex-colegas, inclusive um funcionário terceirizado da empresa. João Marcos, segurança noturno com passagem por ameaças e envolvimento com grupos extremistas. E ele estava desaparecido. Certa madrugada, o alarme da casa disparou. Beatriz correu até o quarto de Tomás, vazio. O coração quase parou, mas ouviu um barulho no quintal. Correu descalça para fora, encontrando Rafael no chão, com o rosto ensanguentado, e Tomás abraçado a ele, tremendo. No escuro, uma figura fugia pelos fundos, o homem da carta. João Marcos. Rafael tinha impedido o sequestro. A polícia o capturou 2 quarteirões depois.
Na delegacia, Beatriz foi chamada para testemunhar. Sentada à frente de João Marcos, ela sentiu uma raiva fria percorrer-lhe as veias. Você nem me conhece. Por quê? Eu conhecia o Eduardo. Ele era um homem bom, destruído por você. Você merece sofrer. Beatriz sorriu, amarga. Ele destruiu a si mesmo e quase destruiu o meu filho. Eu não vou mais carregar a culpa dos fracos que culpam os outros pelos seus erros. Ela se levantou. Saiu da sala, não olhou para trás. Rafael foi liberado no mesmo dia. No hospital, com o rosto cheio de hematomas, recebeu a visita de Beatriz e Tomás. O menino agarrou sua mão com força. Você é meu herói, papai. Beatriz ficou em silêncio. Depois se sentou ao lado de Rafael. Você arriscou a vida pelo nosso filho. Ele virou o rosto para ela com dificuldade. Eu te deixei sozinha uma vez. Nunca mais. Ela ficou calada por longos segundos. Então disse: Eu não sei se um dia vamos ser uma família como nas histórias, mas talvez já sejamos, de um jeito torto. Ele sorriu. Um sorriso dolorido, mas verdadeiro. O amor nunca vem do jeito certo. Vem do jeito que a gente consegue. Algumas semanas depois, Eduardo foi transferido para um presídio de segurança máxima. De dentro da cela, ele recebeu uma carta sem remetente. Você tentou destruir, mas eu reconstruí. Você quis apagar, mas deixei minha marca. E ela é mais forte do que o seu ódio, Beatriz. Anos se passaram. Beatriz seguiu como CEO. Rafael abriu uma consultoria jurídica para ajudar pais em disputas familiares. Tomás cresceu entre dois mundos, o da mãe determinada e o do pai redimido. Nunca mais falou do sequestro, mas às vezes, no silêncio da noite, dizia: Ainda bem que você ficou, papai. E Rafael respondia sempre: Eu não vou mais embora. No fim, não houve final de conto de fadas, mas houve redenção. Havia cicatrizes, sim, mas elas não doíam mais. Agora contavam uma história de sobrevivência, escolhas e consequências. Porque o tempo não apaga, mas ensina.